Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e nessa aula a gente vai trabalhar sobre derivadas. A gente vai começar calculando derivadas pela definição, utilizando a definição de limite. Depois a gente vai ver as regras de derivação. São várias regras de derivação. A gente vai ver alguns exemplos para fixar um pouco essas regras. Depois a gente vai ver derivadas de ordem superior, que seria a derivada da derivada segunda, derivada terceira, e assim vai. Depois a gente vai pegar uma função dada de forma implícita por uma equação e calcular a derivada de forma implícita. Depois a gente vai ver a notação de Leibniz e mais dois exemplos. E para finalizar, a gente vai ver dois exemplos de reta tangente. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse material de apoio, vai ter esse resumo e todo o conteúdo que foi desenvolvido na aula. E eu também vou colocar o tempo de cada exercício na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, dá um like. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. Espero ter ajudado. Abraços e bons estudos. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deixa eu fazer um pouco de exercícios, então. Quem que é o f' de x? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, ou o f' de p é o limite quando x tende a p de f de x menos f de p sobre x menos p. Se eu tiver f de x igual a x ao quadrado e p igual a 2, quem que é o f' de 2? É o limite quando x tende a 2 de f de x menos f de 2 dividido por x menos 2. Eu peguei essa definição aqui, tirei onde estava o p e coloquei 2. Aqui ficou f' de 2, x tende a 2, f de x menos f de 2, dividido por x menos 2. F de x é x ao quadrado, f de 2 é 2 ao quadrado, dividido por x menos 2. A gente já viu que a gente resolve esse limite. A gente pode fatorar o numerador, fica uma diferença de quadrados, um produto notável. Então fica o limite quando x tende a 2, x ao quadrado menos 2 ao quadrado, fica x menos 2, x mais 2, todo mundo dividido por x menos 2. Cancela um x menos 2 com outro x menos 2. Fica o limite quando x tende a 2 de x mais 2. Agora eu posso substituir, que dá 4.
Portanto, o f' de 2 é 4. Vou colocar aqui o A, o B. F' de x f de x igual a x ao quadrado. Agora f' de x. Quero calcular o f' de x. Quem que é f' de x? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. F de x igual a x ao quadrado. Se f de x é x ao quadrado, f de x mais h é x mais h ao quadrado, menos f de x sobre h. X mais h ao quadrado é x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos o x ao quadrado, todo mundo dividido por h. Eu tenho x ao quadrado aqui, cancelo eles. Fica igual o limite, quando h tende a zero, de 2xh mais h ao quadrado, dividido por h. Todo mundo tem h no numerador, então eu posso dividir por h. 2xh dividido por h dá 2x. E h ao quadrado sobre h dá h. Então, limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Então, 2x. Portanto, f de x igual a x ao quadrado implica que f' de x é 2x. Se eu tiver f de x igual a raiz de x e p igual a 1. Eu querer calcular f' de p, fica f' de 1. Quem que é f' de 1? É limite quando x tende a p, o p é 1. F de x menos f de p. P é 1, fica f de 1 dividido por x menos p, fica x menos 1. Fica o limite quando x tende a 1. Raiz de x menos raiz de 1 dividido por x menos 1. Eu tenho uma raiz. Que jeito que eu faço para assumir que a raiz? Não posso multiplicar pelo conjugado? Então, eu multiplico por raiz de x mais 1 sobre raiz de x mais 1.
Raiz de x menos 1 sobre raiz de x mais 1 fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Todo mundo dividido por x menos 1, raiz de x mais 1. Tenho x menos 1 no numerador e no denominador, posso cancelar, sobra 1 sobre raiz de x mais 1. Agora eu posso substituir. O x tende a 1, fica 1 sobre raiz de 1 mais 1, que dá 1 sobre 2. Vou colocar esse 2a. Agora o b. F' de x igual a raiz de x. Eu quero que eu calculei o F' de x. Agora eu vou calcular o F' de p. Quem que é F' de p? É o limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p, dividido por x menos p. Igual ao limite, quando x tende a p, f de x é a raiz de x, f de p é a raiz de p, dividido por x menos p. Igual eu fiz agora no item A, basta multiplicar e dividir por raiz de x mais raiz de p. Raiz de x menos raiz de p vezes raiz de x mais raiz de p. Fica x mais p. Dividido por x... Não, fica x menos p, né, no numerador. Dividido por x menos p. Raiz de x mais raiz de p. Tenho x menos p no numerador e no denominador. Cancelo eles. Fico raiz de x mais raiz de p. Agora eu já posso substituir, né? Então fica 1 sobre raiz de p mais raiz de p. Que dá 1 sobre 2 raiz de p. Portanto,
f de x igual a raiz de x implica que f' de p é 1 sobre 2 raiz de p. Se eu pegar essa função f de x, x ao quadrado mais 3x mais 1. E eu pegar o ponto P igual a, sei lá, 1. Quem que é o f' de 1? É o limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x mais 1. F de x, 2x ao quadrado, mais 3x mais 1, menos o f de 1. F de 1 é 2, mais 3, mais 1. Dividido por x mais 1. Vou simplificar aqui. 2x ao quadrado continua 2x ao quadrado. 3x continua 3x. 2 mais 3, 6, mais 1, 7. 1 menos 7, menos 6. Dividido por x menos 1, né? Aqui eu coloquei x mais 1, mas tá errado. Aqui também. Dividido por x menos p. O p1 fica x menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso efetuar essa divisão. Então, eu pego 2x ao quadrado mais 3x menos 6 dividido por x menos 1. Dois x ao quadrado dividido por x dá 2x, 2x vezes x, 2x ao quadrado, troca o sinal, menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x, vem para cá, menos 2x, não, 2x vezes menos 1, menos 2x, vem para cá, mais 2x. Efetua a soma aqui, dá 5x. Aqui eu fiz a conta errado. Aqui é 2 mais 3, 5, mais 1, 6. 1 menos 6 dá menos 5. Então aqui também é menos 5. E esse 5 vai lá para baixo. 5x dividido por x dá 5. 5 vezes x, 5x, vem para cá, menos 5x. 5 vezes menos 1, menos 5, vem para cá, mais 5. x cancela com menos 5x, menos 5 cancela com 5, fica 0. Portanto, meu 2x ao quadrado mais 3x menos 5 é igual a x menos 1 vezes 2x mais 5.
Voltando. O meu f' de 1. Aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 3x menos 5, né? Menos 5. Eu vou trocar ele por x menos 1, 2x mais 5. Então, limite. Quando x tende a 1, de x menos 1 vezes 2x mais 5, dividido por x menos 1. Posso simplificar o x menos 1 com x menos 1. Fica o limite, quando x tende a 1, de 2x mais 5. Tende a 1, fica 2 mais 5, 7. Lembrando que a função era 2x ao quadrado mais 3x mais 1 e o ponto era 1. Então, meu f' de 1 deu 7. Aí tem as regras de derivação. Se eu tiver f mais g e derivar, é a derivada da f mais a derivada da g. Se eu colocar o menos também funciona bem. Aqui na verdade seria eu tenho f de x mais g de x e derivo. Aí dá a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Eu tenho c vezes a f e eu derivo. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar uma constante vezes f de x e derivar. Vai ser a constante vezes a derivada da f. Depois tem a regra do quociente. Se eu tiver um f sobre g e derivar, é a mesma coisa que eu pegar um f de x sobre um g de x, um quociente, e derivar. Isso aqui vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pelo segundo ao quadrado. E por último, essa aqui é a regra do quociente e o 4 é a regra do produto. Se eu tiver f vezes g linha de x, o que é isso? É meu f de x vezes g de x e derivo. Vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda.
Depois tem as outras regras. Se f de x é um x elevado a alguma coisa, meu f' de x é o expoente antigo vezes x elevado ao expoente menos 1. Que nesse caso, meu alfa tem que ser diferente de... Não tá certo. Para qualquer alfa. O 7 tem a derivada. Se o meu f de x é meu ln de x, o meu f' de x é 1 sobre x. F de x é i elevado a x. Meu f' de x continua sendo o i elevado a x. O item 9 tem as derivadas das funções trigonométricas. Derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada da tangente é secante ao quadrado. E a derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Falta ainda duas funções trigonométricas. Derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da cotangente vai ser similar. A derivada do seno era cosseno, a do cosseno virou menos seno. Aparecia um sinal de menos. Aqui vai aparecer um sinal de menos e eu troquei o cosseno por seno. Aqui também eu vou trocar secante por cossecante. Aí fica cossecante ao quadrado de x. Por último, a derivada da cossecante de x. Aqui está secante vezes tangente. Aqui vai aparecer um menos. No lugar da secante vai cossecante de x. No lugar da tangente vai cotangente de x. Tem as derivadas das funções trigonométricas inversas. Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tem a derivada do arco seno e a derivada do arco secante. Derivada do arco seno. Quem que é a derivada do arco seno? É 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. E a derivada do arco secante, deixa eu passar aqui um pouco para baixo, é quem? É 1 sobre módulo de x vezes x ao quadrado menos 1. Acho que essas são as principais regras de derivação. A gente viu 3 regras de derivação. Então, 4. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x. Qual que era que eu tinha derivado mesmo?
mais 1. Mais 1. Quem que é f' de x? Eu tenho uma constante vezes derivada x ao quadrado, fica constante, vezes a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. 3 vezes x fica 3 vezes a derivada de x dá 1. Derivada de uma constante é 0. Aqui uma observação. Derivada de x é 1. E derivada de uma constante é 0. Então fica meu f' de x, 4x mais 3. Se eu tiver um g de x, x ao quadrado mais 1 sobre x. O que eu posso fazer? Eu posso usar a regra do quociente. Está todo mundo dividido por x, eu poderia dividir cada termo por x. Então ficaria x ao quadrado sobre x dá x, mais 1 sobre x. Agora está mais fácil para derivar. G' de x, derivada de x é 1. Então fica x mais x a menos 1. Derivada de x a menos 1 é quem? Menos 1, x menos 1, somo menos 1 no expoente. Então fica 1 menos x a menos 2. Então meu g' de x é 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu tiver h de t, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Agora tem uma regra do quociente. Deixa eu trocar aqui o x por t, para vocês já irem acostumando com outras letras além do x. Então, quem que é o galinha de t? A regra do quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido por t ao quadrado menos 1. Derivada de t ao quadrado menos 1, derivada de t ao quadrado é 2t, derivada de 1 é 0. Copio o segundo termo, menos o primeiro termo, vezes a derivada de t ao quadrado menos 1. Derivada de t ao quadrado é 2t vezes menos 1. Derivada de menos 1 dá 0. Então, tudo isso dividido por t ao quadrado menos 1 é o segundo ao quadrado. Então, aqui também está ao quadrado.
Aplico o distributivo aqui e aqui. Dois t vezes t ao quadrado, 2t ao cubo, menos 2t, menos 2t ao cubo, menos 2t. Dividido por t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse 2t ao quadrado cancela com esse 2t ao quadrado. Menos 2t menos 2t fica menos 4t dividido por t ao quadrado menos 1 ao quadrado. Lembrando que esse é meu h' de t. E aqui o 7. F de x é x ao quadrado elevado a x. Quem que é a derivada? F' de x, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de x ao quadrado é 2x, vezes elevado a x, mais x ao quadrado. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. G de t elevado a t, ln de t dividido por seno de t sobre t. Quem que é a derivada? G' de t. Aqui eu tenho um produto, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Agora eu tenho um quociente. Quociente é o quê? Derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Derivada de e elevado a t é e elevado a t. Está multiplicando por ln de t mais e elevado a t. Derivada do ln de t é 1 sobre t, menos derivada do seno é cosseno vezes t, mais seno de t, derivada de t é 1 sobre t ao quadrado. Então fica e elevado a t, ln de t, mais e elevado a t dividido por t. Se eu quiser separar isso, fica cosseno de t sobre t. Esse menos com mais fica menos. Seno de t sobre t ao quadrado. Vou falar um pouco de derivadas de ordem superior. Eu tenho meu f de x, x ao quadrado, mais seno de x. Para tirar aqui a derivada. Meu f de x é x ao quadrado mais seno de x.
Quem que é o f' de x? Derivada de x ao quadrado, 2x, derivada do seno, é cosseno. Agora f' de x não é uma função em x? Se f de linha é uma função em x, eu posso derivar. Vai ficar f duas linhas de x, que na verdade eu pego a f' de x e derivo. É derivada da f'. Derivada da f', derivada de 2x é 2. Derivada do cosseno é menos seno de x. Poderia derivar mais uma vez. F 3 linhas de x. Eu pego a derivada segunda e derivo. Derivada de 2 é 0. Derivada do seno é cosseno. Então fica menos cosseno de x. E assim vai. Pegar g de t é t elevado a t. Quem que é g' de t? É o quociente. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de t é 1, e elevado a t, mais t. Derivada de elevado a t é o próprio elevado a t. Então fica e elevado a t mais t elevado a t. Se eu quiser derivar isso de novo, fica a derivada segunda de g, é quem? Derivada do elevado a t elevado a t, mais, aqui tem um produto, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então fica e elevado a t, mais derivada de t é 1, vezes elevado a t, mais t vezes derivada de elevado a t é elevado a t. E elevado a t mais e elevado a t, 2 e elevado a t, mais t e elevado a t. Se eu quiser calcular mais uma derivada, g3' de t, quem? Derivada de 2 elevado a t, 2 vezes a derivada de elevado a t, aqui o mesmo produto. Derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. 2, derivada de elevado a t é elevado a t, derivada de t é 1, vezes elevado a t, mais derivada t vezes a derivada de elevado a t, que dá elevado a t. Então agora eu tenho 2 elevado a t mais e elevado a t, dá 3 e elevado a t, mais t e elevado a t. Vou colocar aqui g de u é 2 seno de u. G' de u, a constante, vezes a derivada do seno de u. Derivada do seno é cosseno de u. Próxima derivada, g duas linhas de u. Constante, vezes a derivada do cosseno. Então fica 2, derivada do cosseno é menos seno de u. Meu u está parecendo um W. G 3' de u. Menos 2, derivada do seno é cosseno. G
Aqui eu posso já trocar a notação. Eu coloco g entre parênteses 4 de 1. Significa derivada quarta de 1. 2, derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos fica mais seno de 1. Aí a derivada quarta é igual à minha função original, minha g. Aí depois vai começar a repetir. Se eu quiser calcular g, 5 de 1, 2 vezes a derivada do seno, cosseno de 1, que é igual a g' de 1. Mesma coisa que g' de 1. Vamos para a derivação implícita. Imagina que meu y é um f de x, é dada implicitamente por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E ainda poderia colocar meu y maior do que 0. Isso aqui não é circunferência? Então, eu poderia isolar o y aqui e derivar. Só que agora eu vou tentar uma outra técnica. Eu vou imaginar que y é uma função de x e derivar essa equação. Então, eu tenho x ao quadrado mais f de x ao quadrado igual a 1. Eu vou derivar isso. Derivada de x ao quadrado, 2x, derivada de f ao quadrado. A gente ainda não viu isso, mas a gente pega 2 vezes f de x vezes a f' de x, igual a derivada de 1, que é 0. Então, eu tenho x, divido todo mundo por 2, mais f' de x vezes f de x igual a 0. Eu passo o x para o outro lado, fica f' de x vezes f de x igual a menos x. Então, meu f' de x é menos x sobre f de x. Meu f de x é y. Então, meu f' de x é menos x sobre y. Daqui a pouco a gente vai ver a regra da cadeia, que jeito que deriva uma função a quadrado. Y é meu f de x. Quem que é meu f' de x? É o limite quando h tende a 0. Vou colocar pode ser. Quando h tende a 0, é f de x mais h menos f de x sobre h. F de x mais h menos f de x, vamos tentar desenhar isto.
Como se eu tivesse um x aqui. Aqui é meu x. Aqui é meu f de x. Aqui fosse meu x mais h. E aqui é o meu x mais h. Então aqui vai ser meu f de x mais h. O f de x mais h menos o f de x não é essa distância aqui? Né? Quanto variou no meu eixo y e o h. O h é a distância entre o x e o x mais h. Isso aqui não é o tanto que variou no eixo x. Então, poderia, de certo modo, escrever limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Então, limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Isso aqui é minha f' de x. Então, é minha variação no y sobre minha variação no x. Aí eu tenho uma notação, que é a notação de Leibniz. A gente escreve dy sobre dx. Então, meu dy dx é a derivada do y. Agora a gente olha minha f como uma função de x, minha f de x. Minha y' de x, eu posso reescrever ela como dy dx. Então, posso pegar y igual a x vezes seno de x. Em vez de eu escrever y', eu escrevo dy sobre dx, a derivada de y em relação a x. É meu y', que a gente já viu, tem um produto. Produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de x é 1. 1 vezes seno de x mais x, derivada do seno é cosseno. Então, meu dy sobre dx é seno de x mais x cosseno de x. Se eu tiver y igual a 3t ao quadrado mais 2t menos ln de t. Agora, meu y é função de t. Em vez de ficar dy sobre dx, vai ficar dy sobre dt. É o y' de t. Derivada de 3t ao quadrado. 3 vezes 2t. Tirei do expoente, multipliquei pelo expoente. Derivada de 2t é 2, menos 1 sobre t. Então, meu dy dt é 6t mais 2
menos 1 sobre t. Agora a gente vai ver a equação da reta tangente. Qual que é essa equação? É y menos f de p igual a f' de p, x menos t. É a reta tangente a y igual a f de x no ponto x igual a p. Ou no ponto P, f de P. Vou pegar um exemplo. Y igual a x ao quadrado, P igual a 1. F de x igual a x ao quadrado, f' de x é 2x. Então, meu f' de 1 é 2. Sempre que eu quiser calcular a derivada num ponto, eu vou ter que calcular a derivada num ponto genérico e depois substituir o x pelo ponto que eu quero. A reta tangente. A reta tangente não era y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Então, a y menos meu ponto é 1. Y menos f de 1 igual f' de 1 vezes x menos p, x menos 1. Y, f de 1, f de x é x ao quadrado, f de 1 dá 1. F' de 1 a gente viu agora há pouco, dá 2, x menos 1. Aí está o GeoGebra na tela. Eu coloco y igual a x ao quadrado. Coloco ponto 1,f de 1, que é 1. E a equação da reta. Tangente y menos 1 igual a 2, x menos 1. Aí, tá vendo? Dá para ver que a reta intercepta o gráfico de y igual a x ao quadrado só nesse ponto A, que é 1,1. Certo? Conseguiram visualizar? Poderia pegar o ponto 2,4, ficaria y menos 2 igual a 4, x menos 2. Aqui é y menos 4, agora sim. Aí dá para ver também que no ponto 2,f de 2, que é o ponto B 2,4, intercepta a parábola só no ponto B. Então, é uma reta tangente ao gráfico de y igual a x ao quadrado.
Vou fazer as contas aqui do outro item que eu desenhei. Y igual a x ao quadrado, p igual a 2. F de x é x ao quadrado, f' de x é 2x, então f' de 2 é 4. Y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Agora que vocês estão começando a ver a equação da reta tangente, eu recomendo, sempre que for fazer um exercício de reta tangente, escreva a fórmula. Y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Y menos f de 2 igual a f' de 2, x menos 2. F de x é x ao quadrado, f de 2 é 4, y menos 4, f' de 2 a gente calculou aqui, deu 4, igual a 4 vezes x menos 2. Para a próxima aula, deixa eu trocar aqui. A gente pode ver as videoaulas até a 3.7 e passar um pouco para a apostila. Aqui tem bastante material de derivada. Tem introdução, reta tangente, diferenciável, interpretação geométrica, regras de derivação. Aí entra a regra da cadeia, que é a derivada da função composta, derivada das funções elementares, função exponencial e logarítmica, funções trigonométricas, derivada das funções hiperbólicas e derivação implícita, esse de curvas ortogonais pode pular, acho que hiperbólica também, por enquanto a gente pode pular. Pula hiperbólica, pula ortogonais, deixa eu anotar aqui. Pular o 4.12. Quatro ponto 15. Acho que é mais isto. Ele fala derivada, começa pela reta tangente. O que significa reta tangente? Pega um exemplo, outro exemplo. Fala também um pouco da reta normal. Aí começa a falar da derivada, funções diferenciáveis. Aí são vários exemplos. Interpretação geométrica, reta tangente, reta normal. Um exemplo da reta tangente é a reta normal de uma função. F de x, x ao quadrado mais 1. E aí vai, são vários exemplos. Aí essas regras de derivação que a gente viu. E vai. Regra do produto, regra do quociente. Vários exemplos. Aí começa a regra da cadeia, que é já onde começa a complicar
um pouco. Aí vocês assistem ao vídeo aula, olha a apostila, olha os exemplos. E vai. Aqui fala um pouco da teorema da função inversa, o que é preciso para existir uma função inversa. E aí vai. Certo por hoje, pessoal? Alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Na sexta-feira a gente tem a avaliação, cai a matéria que a gente viu na aula de hoje. E vocês estudam esses itens que eu deixei. Vídeo aula até o 3.7 e o capítulo 4. Abraços e bons estudos.